A paz de Jesus Cristo, meu irmão. Quero deixar uma palavra que se encontra em Gálatas 5 e Romanos 8. Vamos ler Gálatas 5 primeiro, né? Que diz assim, ó. Que diz as obras da carne. A carne é o que leva a gente para o inferno e o Espírito que leva a gente para a vida eterna, né? Que é o Espírito Santo, né? Que é Jesus. É o Espírito de Jesus, é o Espírito de Deus, né? Que leva a gente para a vida eterna. E a carne, essa carne aqui, fala dessa carne que leva a gente, as obras dela, né? Leva a gente pro inferno, né? Então a palavra de Deus vai dizer assim, ó. Digo, porém, que andei em espírito, não na concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne. Opõe-se um ao outro para que não querem que faça o que queres. Há uma briga totalmente na carne contra o espírito, né? Porque o espírito quer fazer uma coisa, o espírito quer salvar e a carne não. A carne quer fazer outra coisa, né? O espírito quer ajudar o próximo e a carne não. A carne quer maltratar o próximo, né? Então, assim, aqui embaixo vamos ver qual são as obras da carne, né? Mas os que são guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas. Quais são os olha as obras da carne: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, por fim, imulações, iras, peleias, dissensões, heresias, os que mais tem aí, mais está tendo heresias, homicídio, inveja, bebedice, glutonaria, jogadice também, não tá aqui, mas jogadice também é uma das obras da carne, né? Semelhante a essas coisas, acerca das quais eu vos declaro, como antes já vos disse que não cometei tais coisas, não herdarão o reino de Deus. A gente pode conjecturar também que jogo também é obra da carne, né? Tudo aquilo que sai da palavra de Deus também já é o que a gente não pode nem acrescentar nem tirar um tio, né? Mas o jogo disso também é obra da carne, né? Então assim, essas coisas não herdarão, quem não herdarão, diz aqui, ó. E disse que quem começa essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito Santo, qual que é os frutos do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo é amor, é gozo, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Os que estão crucificados com Cristo na carne, com as suas concupiscências, com as suas compaixões da concupiscência, vivendo no Espírito, andamos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Então, Paulo está dizendo aqui que devemos andar em Espírito, e devemos andar fazendo as coisas do Espírito, fazendo amor, passando a fé, né? Então, vou deixar uma palavra aqui que se encontra agora em Romanos 8, que já está aqui do lado, que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Uma palavra muito forte, também uma palavra muito conhecida, que diz assim, ó: portanto, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, segundo o Espírito. O Espírito é aquele que não se inclina para as coisas da carne, aquele que não tem um pensamento das coisas da carne, das obras da carne, né? É feitiçaria, bruxaria, idolatria, inimizade, facção também é crimes, né? Homicídio, né? Então essas coisas tudo é obra da carne, né? Então, assim, aqueles que têm voltado a Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que aqueles que estão na carne, aqui em Romano vai dizer, aqueles que estão na carne não pode agradar a Deus,
né? Então vai dizer aqui, ó, versículo 2, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que livrou da lei do pecado e da morte. Porque o que era possível, lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho semelhança a semelhança da carne do pecado, pela qual condenou o pecado na carne. Jesus condenou o pecado na carne. Jesus ele condenou o pecado, ele tirou o pecado. Ele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus tirou o pecado do mundo. O mundo não dá, Jesus tirou o pecado, né? Porque Jesus é o único santo que tirou o pecado. Cadê aqui? Para que a justiça habitasse na lei, se cumprisse em nós o que ainda não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são guiados na carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são guiados pelo Espírito são guiados para a coisa do Espírito. Que é aquele que se inclina para as coisas das carnes, esse sim vai ser sempre que vai ter sempre a inclinação da carne. Mas o que inclina para o Espírito sempre vai ter a inclinação para o Espírito. Porque o que o Espírito habita em vós. E se o Espírito Santo habita a gente, ele vai falar o que a gente tem que fazer. Porque o Espírito, ele fala com o nosso coração. Em Salmos 105, ele vai dizer que ele tem boca que as imagens têm boca, mas não fala. Mas o nosso Deus não, nosso Deus é diferente. Então o Espírito Santo fala no nosso coração. Ele fala no nosso coração e nós inclinamos as coisas pelo Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne, ela é morte, mas a inclinação do Espírito não é vida eterna. A gente vai ter uma vida eterna, né? A inclinação, ó, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois é sujeita à lei de Deus. E Deus, em verdade, não pode ser. Então, a carne ela bate, ela bate com o espírito, né? Fica ali naquela luta ali contra o espírito, porque a carne quer fazer alguma coisa, o espírito quer fazer outra, né? Então impede. Então os que estão na carne não conseguem agradar a Deus. Nós que estamos na carne não conseguimos agradar a Deus. Mas por isso que nós jejuamos para quê? Para agradar a Deus, né? Fazemos jejum para agradar a Deus, para se libertar cada dia mais. Precisamos de libertação, né? Então, portanto, os que estão na carne não podem. Portanto, os que estão na carne não pode agradar a Deus. Mas, porém, vós não está na carne, mas o Espírito é o que se o Espírito de Deus que habita em vós, se alguém se não tem o Espírito de Cristo, tal desse não é dele. Então aqui está dizendo que se nós temos o Espírito de Deus, nós não devemos andar na carne, devemos andar na prática da carne, não devemos andar na carne. Andar em espírito, andar ligado, andar ligado no reino do céu. A palavra de Deus fala assim: ligai nas coisas que são do alto, procurar as coisas do alto. Buscar primeiramente o reino do céu e as coisas vos serão acrescentadas. Então devemos andar em espírito, né? Porque assim, ó, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. Mas se o espírito daquele que habita em ressuscitou Jesus em vós, aquele que dos mortos ressuscitou, a Cristo também vivificará o vosso coração mortal pelo Espírito que habita em vós. Viu? Ele vivificará o nosso corpo. Por quê? Porque nós outrora estava morto para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Agora a gente vivifica para a santidade, né? Temos que santificar cada dia mais. A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, né? Quem é limpo, se limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é santo, se santifique mais, né? Então a gente temos que se santificar, né? Temos que se limpar, né? Cada dia mais. De maneira nenhuma que somos devedores na carne.
não para viveres segundo a carne, mas se vivemos segundo a carne, morreremos, mas pelo Espírito, mortificando as obras da carne, vivereis. Foi o que eu falei, acabei de falar, né? A gente temos que mortificar a carne. Nós temos que mortificar a carne e viver no Espírito, viver ligado, viver em oração, né? Buscando, lendo a palavra, orando, jejuando, louvando a Deus, porque a qualquer momento a carne pode nos matar, porque a inclinação da carne é morta, o pecado gera morte, né? Então, assim, nós temos que viver segundo o Espírito, né? Em nome de Jesus. Porque segundo os que são guiados ao Espírito, porque todos os que são guiados de Deus são filhos de Deus. Esses que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Esses são sim verdadeiramente guiados pelo Espírito de Deus, porque esses têm o Espírito Santo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez viverdes em temor, mas recebeste filho de adoração, pelo Pai chamado Abba. O Espírito que testifica que nós somos nosso Espírito que somos filhos de Deus, né? Testifica, né, que nós somos filhos, né? Ontem mesmo eu tava lá aqui em casa estudando a palavra e Deus me deu a revelação do irmão que tava lá bem longe, né? E, Deus testificando, né, que nós somos filhos, né? Então assim, Deus testifica que nós somos filhos, né? Então assim, porque se recebemos, porque se nós somos filhos, logo também também herdeiro de Cristo, também co-herdeiro de Cristo, como certo que se com eles padecemos, com eles também sejamos glorificados. Receberemos um corpo glorificado, um corpo diferenciado, um corpo um corpo diferente, que não tem dor, que não tem tristeza, que não tem fadiga, não tem cansaço, mas só aquele que não vive na carne, só aquele que vive em espírito, aqueles que verdadeiramente querem buscar Cristo, aquele verdadeiramente mesmo que querem buscar o Todo-Poderoso, fazer a sua vontade, sair da carne, né? Então esses sim, verdadeiramente vão herdar o reino do céu. Esse verdadeiro sim, verdadeiramente, esses que não fazem as obras da carne, que é feitiçaria, bruxaria, idolatria, né? Porque tudo que é idolatria é pecado. Tudo que idolatra, né? Bota o coração é pecado. E Deus odeia a idolatria, né? E Mas enfim, essas obras da carne, quem faz essas coisas não vai pro reino do céu, né? E então, assim, meus irmãos, deixa essa palavra em nome de Jesus. Porque, ó, como que tá assim, ó? Aqui já é outra coisa, né? Aqui já muda já, aqui já é as primícias do Espírito, a esperança intercede pela eleição. Então, a obra da carne é isso, quem tá na carne não pode agradar a Deus, né? Porque essa palavra é muito forte, né? A palavra fala da carne. E a carne é onde que muitos estão indo pro inferno por causa da carne, né? Que estão sendo levada pra carne, né? A palavra de Deus fala, não matará e o próximo tá matando, né? Homicídio, viu? Vou te falar de homicídio, né? Muitos homicídios tá acontecendo aí, né? Isso é tudo é obra da carne, isso é obra do diabo, isso é o diabo, é o pensamento, ó. Primeiramente, primeiramente, antes de a gente cometer a obra da carne, a gente começa a pensar aqui, ó. Por isso que a palavra de Deus fala guardar o coração, que da coração procede a bênção e a maldição, né? O coração concede a vida e a morte, né? Então antes de a gente cometer aqui, a gente pensa aqui. Então a gente deve guardar a mente, deve guardar o coração. O coração é a mente, né? É o espírito, né? Então somos corpo e alma e espírito. Então, meus irmãos, eu queria deixar essa palavra na tábua do coração de vocês, que vocês venham, que nós venhamos sair das obras da carne, né?
e viver uma vida de santificação a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. E que é isso, meu irmão. Mais um vídeo aí no canal. Compartilhe, deixe seu like. E breve vai trazer mais aí. Em nome de Jesus. Amém.